Pronto, pessoal, vamos lá, que hoje tem que ser bem, como eu disse, tem que ser bem objetivo, porque excepcionalmente eu vou dar aula às 6h30 hoje, né? Então, é, bom, eu queria mostrar para vocês uma proposta de programação que eu fiz baseado nas respostas que algumas pessoas deram àqueles questionários, mas algumas sugestões e tal. Não deu para contemplar todas as sugestões que as pessoas fizeram, mas eu diria que eu consegui contemplar quase todas, porque eu botei também as minhas sugestões, tá? Coisas que eu, assim, acho que a gente deve se aprofundar como grupo e acho que vocês vão curtir também, beleza? E a ideia eu quis fazer, é claro que essa programação tem alguma flexibilidade, né? Assim, por exemplo, se alguém marcar uma defesa ou uma qualificação, acho que ele deve tentar priorizar isso, né? Então, tentar encaixar na programação as prévias de qualificação, como tem ali já uma marcada da Maria Helena, beleza? Então, é claro que essa programação tem uma flexibilidade, mas eu tentei fazer uma programação que a gente possa, se quiser, alterar, dependendo das demandas, mas que, pelo menos, se não houver nenhuma demanda, já tem uma programação feita, beleza? A gente vai seguindo essa programação. Tranquilo? Tá? Isso por quê? Porque, como você é um pouco para ter uma coisa que permita o grupo fluir sem depender tanto do meu gerenciamento. Porque, como vocês sabem, eu estou numa fase particularmente complicada, né? Por conta de estar trabalhando na Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Tatiana. E o mais complicado disso é que surgem demandas no dia. Assim. Então, hoje, por exemplo, eu tinha programado para vir aqui mais cedo, tem uma reunião de emergência que eu tive que ir para lá, enfim. E às vezes surgem coisas assim que eu não tenho como. O controle da agenda é muito mais difícil, beleza? Certo? Então, é claro que eu também reservei esse horário para o grupo, mas a ideia é de que, tendo essa programação, que quando eu tiver alguma impossibilidade, que a reunião aconteça sem mim, tá? Beleza? Que eu vou evitar isso ao máximo. Mas eu acho melhor a gente ter uma programação que permita isso do que não ter reunião no grupo. Beleza? Seria assim, isso seria o último caso. Então, a ideia dessa programação é essa, que a gente tem uma coisa pré-programada, que a gente siga, mas também, se tiver alguma alteração, alguma demanda de última hora, a gente vai estar aberto para alterar. Mas, caso isso não aconteça, a gente vai seguindo essa programação aí, beleza, pessoal? Ficou clara a ideia? Todos e todas concordam nesse esquema? Alguém tem algo a declarar? Tá. Beleza. Então, eu quero mostrar. Depois eu vou botar esse arquivo Excel lá no Google Classroom. Ninguém quer falar nada, não. Falei que eu sou história, mas era parcialmente brincadeira. Depois eu vou botar esse arquivo Excel lá no Google Classroom, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês. Então, o que está marcado de laranja, sei lá que cor é essa, é discussão sobre projetos de pesquisa em andamento. Tranquilo? Essa aí que está marcada no laranja mais forte é o da Maria Helena. Não sei se a Maria Helena está aí, Maria Helena. Tá. E ela pediu, porque ela vai fazer qualificação uma semana depois dessa data, e ela pediu para fazer a prévia da qualificação nessa data aí, 23 de agosto. Beleza? Então, isso está no. Isso é. Acabou de voltar. Ó, chegou. Ela estava caída. Tá. Oi, Maria Helena, acabei de falar de você, tá ouvindo?
Maria Helena. Tem que abrir o microfone, Maria Helena. Oi, tudo bom? Tudo. Gente, eu tô em casa. Olha, tô uma correria que eu vou viajar amanhã, desculpa, tá? Tô mega enrolada. Tudo bem, daqui a pouco eu vou fechar a câmera. Tava falando de mim, professor? Tava? Falando de mim, que eu marquei a prévia de qualificação na data que você pediu ali, 23 de agosto, tá vendo? Tá joia. E a Sem ideia, problemas. a ideia que a gente tinha falado dessa prévia de qualificação é que ela seja, porque a gente tem aquela ideia de uma banca simulada, entendeu? Então, 2 alunos se ofereçam para fazer isso, exatamente, leitor crítico, né? Para ficar meio com papel de banca. Tá, Tranquilo? beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Luciane tá com material, quando eu submeti, no e-mail que eu mandei para lá, eu mandei o projeto, mas a Luciane ainda quer mexer em coisas. Então, a versão assim que vai para a banca, tudo direitinho, eu acho que no início de agosto que ela vai estar disponível. Aí eu mando para aqui, para o Laprame. Eu mando para você, pode ser? Manda que eu boto lá no Class. Tá, Tá? agora olha só, tá grande. Tá com 137 páginas, sendo que 50 e poucas são anexos. Vocês querem ler tudo ou não? Não sei. Olha só, a minha sugestão é que você mande tudo e a gente acessa o que for necessário. Tá. Tem uma parte específica que é de prática docente compartilhada. Aliás, no título no título assim que eu pretendo que seja o da tese, já tem isso. Tá aí. Ah, ótimo. Tá, é esse aí. Exatamente. Então, é um trabalho de estatística com prática docente compartilhada na graduação, não é isso? É isso. Eu, ano passado, junto lá na Unirio, no primeiro semestre de 2022, a coleta de dados foi a gente dar, a Luciane, que é a professora do ensino superior, e a Vanessa, que é a do mestrado aqui do Lapran, do Temate, a gente ministrou uma disciplina inteira, tudo, de estatística e probabilidade para a educação básica, uma disciplina que existe na Unirio, só que ela foi através de um projeto de prática docente compartilhada. A gente compartilhou tudo, a organização da disciplina, as aulas, o enfoque do que ia trabalhar lá, a gente dando a visão da educação básica e a Luciane do ensino superior, e todas as avaliações. Foram 11 avaliações, 5 são da parte da Vanessa, não sei se ela vai usar todas, e 6 são da minha parte. Só que a minha tese mesmo, ela vai focar como é que os alunos evoluíram, eu não gosto de falar esse termo, mas como é que eles chegaram e se a gente conseguiu, assim, desenvolver neles algumas coisas que a gente gostaria que uma pessoa que vai trabalhar com isso em estatística na educação básica tivesse esse olhar. Então, além das atividades, teve um questionário inicial, uma roda de conversa no final que foi muito boa, e os planos de aulas dos alunos e eles apresentando no final. Mas fora isso, ainda teve as atividades. E aí eu vou mandar para a banca lá da qualificação o que eu faço com esse monte de atividade, porque tem muita coisa para trabalhar. O questionário eu já submeti num artigo, vou esperar o resultado, porque a tese vai ser multipaper, né? A ideia é serem 4 artigos. E um já foi submetido e já foi aceito, vai ser publicado agora no segundo semestre, que foi uma experiência piloto que eu fiz no semestre anterior com o Alexandre, que é outro professor da Unirio. Foi uma prática docente compartilhada, e ele pediu, eu entrei como se fosse estagiária, ele pediu para eu trabalhar junto. E aí eu já coletei coisas que me ajudaram na hora de fazer a coleta mesmo oficial. Tem muita coisa. Eu estou bem feliz, Vitor, porque tem muita coisa. E aí depois eu falo no dia da prévia, dos outros 2 artigos ainda. Mas é isso. Tô que nem eu falo, estou falando muito. Não, tranquilo. Então, depois a gente tem que escolher 2 pessoas para ficar na posição de banca, tá? Acho que, assim, 2 alunos de doutorado, de repente, né? Uma coisa. Tá, e não tem problema você estar na minha banca, gente, porque obviamente o Vitor está na minha banca, né? Não, tem não. Não tá.
Bom, então, aí... Mas aí quanto tempo é, Vitor? Vai ser essa reunião toda do Laprame, né? Isso. Uma hora e meia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso estar remota nesse dia? Tem problema? Não, tranquilo. Tá, beleza. Tá bom. Então, continuando, nessa planilha aí, o que está marcado essa cor laranja são debates de projetos em andamento. E o que está marcado na cor azul são discussões de texto, tá? E o de cinza são os dias que não tem reunião específica do Laprame, porque tem seminário do PEMAT, são as datas que o Agnaldo me passou, tem reunião coletiva do PEMAT, beleza? Bom, e aí, desce aí, no de laranja, foi o que as pessoas pediram. Aí tem um trabalho da Érica, não sei se a Érica está aí. É legal que tem 2 trabalhos de iniciação científica no Pedro II, que é esse da Érica e o do Ivo. Os alunos vêm aqui, né? Vai ser super legal. Enfim. Vitor, quem está orientando esse da Érica? Não, a Érica é orientadora, com alunos do Pedro II, entendeu? Ah, tá. Ela é a do PIBID, entendi, tá. Do PIB. A Érica daqui, que a gente conhece. Eu não sei. Não é a Érica aluna do PEMAT, não. É a Érica professora. Falando do grupo, mas ela não é aluna do PEMAT. Tá bom. Ela é professora do Pedro II, dos anos iniciais. Ah, tá. Não me lembro. E o Ivo também está fazendo? Sim. O Ivo está orientando os projetos do Ah, show, legal. É que tem um tempinho que eu não assisto o Laprame, gente. O Vitor sabia que eu estava escrevendo a qualificação, por motivos óbvios. Tá. Então, mas essas coisas também são novidades. A Érica acho que não está aí hoje. A Érica participa do grupo, mas ela não é aluna do PEMAT. Essa discussão aqui me é muito interessante. Calma, vamos chegar lá. E aí tem o projeto da Eliane, de pós-doutorado, enfim. Isso aí eu botei que as pessoas pediram, tá? Mas, como eu disse, eu acho que a prioridade tem que ser para prévias de defesa de qualificação. Então, se tiver alguma pessoa que, ao longo do semestre, vá qualificar e não indicou ainda, eu acho que a gente tem que priorizar e encaixar isso, tá? Não sei se vocês concordam. Sim. Tá. Pode discordar, tá? Eu falei que é prioridade, mas não é esse ponto. Beleza. Bom, e aí, os de azul são discussões sobre textos de autores, tranquilo? E aí eu botei, eu acho que algumas pessoas botaram no questionário assim, continuar com as discussões sobre decolonialidade. Então, como eu já estava também com essa intenção da gente discutir decolonialidade de outro ponto de vista, a partir de outros autores, beleza? Que são autores e autoras, né, que falam dessas questões, né? Esse é um debate que tem sido muito assim atual. Autoras e autores que falam dessas questões da decolonialidade, alguns deles muito antes do rótulo decolonialidade existir. Tranquilo? E aí eu estou propondo a gente começar com Ailton Krenak e com o Nego Bispo, que lançaram livros novos, né, todos 2, o Futuro Ancestral, e o Nego Bispo também acabou de publicar um novo livro, que é esse aí, A Terra Dá, A Terra Quer, que eu já comprei também. Qual? O anterior? Sim. Futuro Ancestral eu tenho que o no meu aniversário. Eu tenho 2 ainda. Os 2 no aniversário. Isso, exatamente. Mas o seu está no dedicatório. Do Nego Bispo? Esse aí, Futuro Ancestral. Ele me deu meu aniversário. Entendi. Eu ganhei 2 livros desse aniversário. Enfim. E aí eu estou propondo a gente começar com Ailton Krenak e Nego Bispo, que eu acho que são autores muito importantes para discutir essa questão. O Nego Bispo se posiciona como contra-colonial. Eu acho que isso é uma posição que não é só uma nomenclatura, né? O que a gente entender
qual é o posicionamento do Diego Bispo como contra-colonial, acho que é uma coisa importante. E aí desce aí, Fábio, por favor. E aí depois eu trouxe 3 autoras, que são a Lélia Gonzalez, né, que aí a gente depois a gente escolheu um texto dela, Baixei muito? Não, e a baixei. Beatriz Nascimento. Desce, aí desce. Esse vai. Aquela questão, pode descer, aquela questão de... Não, sobe. Aí eu coloquei também um debate sobre pesquisa narrativa, que algumas pessoas pediram, que eu acho que é importante também, porque algumas pessoas no grupo estão trabalhando com essa perspectiva metodológica, caem aí em algum lugar, e aí botei essas autoras, que eu acho que são autoras muito importantes, a Lélia Gonçalves e a Beatriz Nascimento, que é um pouco do que eu estava falando antes. São autoras que já falam dessas questões, autoras negras brasileiras, que já falam dessas questões que estão presentes no debate decolonial antes de existir esse rótulo de colonialidade. E que elas são, a meu ver, elas assim, têm sido muito menos lidas do que o trabalho delas merecia. Né? E essa própria insuficiente presença menor delas no campo acadêmico é, em si, um sintoma do racismo estrutural na academia brasileira. Né? E depois, além delas, a Leda Maria Martins, que é uma autora mais recente, mas que fala da questão também de encruzilhada, de saberes afro-referenciados. Beleza? E dessa ordem também a gente pode mudar, tá? Tá, beleza. Então, a ideia, né, que é uma coisa que eu já tenho tido muito essa intenção de colocar esses autores e autoras, no caso aí a maioria são autoras, como referencial teórico para a gente falar de formação de professores mesmo. A gente pensar uma formação de professores sem abandonar os outros autores também, que a gente já leu aberto aqui, né? Assim, falando de saberes docentes e tal. Dialoga com elas, né? Mas colocar em tensionamento, né? Colocar em interpelação, como a gente tem dito. Mas pensar numa forma... Eu acho que isso que é deslocar do eurocentrismo mesmo, né? Pensar numa formação de professores numa escola referenciada a partir daquilo que essas autoras e esses autores falam. Então, um pouco a pegada que eu pensei para esse semestre é essa, em termos dos autores que nós vamos ler. O que vocês acharam disso? Inclusive, mesmo não sendo intencional, Vitor, os textos que você trouxe, ele contempla 2 legislações muito importantes que são negligenciadas tanto na formação quanto na escola. É 11.639 e 11.645. Mas então, 10.639 e 11.645. Mas eu acho que é importante a gente trazer isso para dentro da pesquisa, né? Então, e é legal porque a gente vai dar visibilidade, inclusive, dizendo assim, cara, porque as pessoas também não sabem como isso chega na escola. Precisa chegar a partir também de pesquisa, tem que pesquisar como isso chegaria. Exatamente. Porque tem que fazer. Como é que isso chega através da aula de matemática? A gente vai ter que estudar como é que é. E eu acho assim, a gente nunca, não é que a gente não possa, algumas pessoas têm até essa posição, não é que a gente não possa dialogar com autores europeus e brancos, mas eu acho que se a gente continuar, eu digo como campo, né, educação matemática, se a gente continuar dialogando só com esses autores, a gente nunca vai sair do eurocentrismo. Esses autores não têm a capacidade de deslocar o eurocentrismo, porque a branquitude não sai do lugar sozinha. Então, a gente precisa fazer um deslocamento no campo epistemológico mesmo, trazer outras referências mesmo. Então, isso um pouco foi o que eu pensei. O que vocês acham, Ana? Não, eu já ia pensando. Semana passada, eu fiz uma palestra no Troféu do Oeste. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o Austin? Estamos. Beleza. Um educador, professor da Universidade da África do Sul, e ele estava discutindo sobre currículo, pensando em currículo decolonial como forma de aula.
E assim, a discussão que ele faz é basicamente o que é feito no Brasil, né, com os autores decoloniais, na América Latina, em inglês, para mim foi isso, que a gente já sabe em inglês. Aí eu fiquei pensando no Ele é jeito da África do Sul. da África do Não é Sul. não. Não, eu. A fiquei pensando no jeito da África do Sul, usando autores europeus da América Latina para falar sobre a África. Não é intrigante? Sim, Muito, exatamente. assim, até eles tendo dificuldade de sair dessa matriz colonial, né, europeia, e agora de pessoas brancas falando de comunidade. Eu tenho comentado que assim, eu tinha falado com o Vitor, eu particularmente eu gosto estou me envolvendo, né, com a questão dos povos originários. Então, quando eu trouxe o Krenak ali, é uma referência para porque a gente realmente fala assim, eu até pensei, falei, Vitor, beleza, está dentro da colonialidade, mas onde é que eu, por exemplo, eu faria uma inserção se a gente não discute nada em relação aos povos originários, por exemplo? E trazendo o Krenak agora ali, me contempla só ele mesmo. Isso. Na verdade, uma coisa que eu sempre penso é assim, por um lado, eu acho que o Krenak é um dos intelectuais mais importantes do Brasil contemporâneo. Assim. Mas eu acho que a gente tem que ler muito ele e tal, tem que ler tudo. Mas, por outro lado, eu sempre penso assim, para cada Krenak tem 100 indígenas que não são reconhecidos. Sim. Tem Krenak. Mas a gente tem que ler o outro também. Daniel Munduruku, etc. Né? Mas, enfim, aí a gente vai vendo. A ideia é seguir por esse caminho. Beleza, pessoal? Alguém quer falar? Foi o professor falando, os alunos, né, lá da África do Sul, eles não sabem a história assim, da escravidão. Um milhão de pessoas foram, né, retiradas para ser escravizadas do mundo. Eles não sabem. E quando ele começa a contar, eles não se isso aí, para que ele está falando isso? Eu fiquei chocada. Isso mesmo. Idealiza na África, algo que deve ser buscado, mas não é bem assim. Né? Mas, lógico, eu vou te falar, para quem está quase 30 anos em sala de aula, no ensino básico, também, vou te falar que também não se importam, não, tá? Existe uma concepção social de que isso é menor. Deixa para lá, não fala porque não existiu. Né? Se você não falar, não existiu. Entendeu? Tem uma coisa, inclusive hoje, né? Para que vai falar da questão política? Deixa para lá, deixa para lá. Não. Não pode ser esquecido como se repetir. Pô. Isso. Beleza, pessoal? Então, pessoal que está aí remotamente, alguém quer falar alguma coisa? Estou com uma dúvida, Vitor. Fala. Na parte de pesquisa narrativa, vai conseguir ler alguma coisa de narrativa autobiográfica também? Eu botei lá. Tá bom. Aí a gente tem que escolher os textos, tá? A Eliane se ofereceu para falar sobre isso. E para conduzir nesse dia, né? Assim. Tá então, bom. Eu acho que sim, aí a gente tem que escolher, não é esse dia aí, não. Esse dia, 1º de novembro, é o dia que ela vai falar do projeto de pesquisa dela de pós-doutorado, mas tem pesquisa narrativa, acho que está mais para frente, mais para cima. Tá bom. Depois eu vou compartilhar esse Excel, pode deixar. Tá, beleza. Ali, ó. Pesquisa narrativa e autobiográfica. Tá. Estou vendo. Obrigada. Pronto, a Érica chegou. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Oi, Érica. Já botei você o dia ali. Essa resposta. Boa noite, gente. Oi. Tá ali, ó. Na verdade, eu até ia falar, Érica. A Érica pediu 2 dias, tá? Aí, a princípio, eu botei 2 dias aí para ela falar do projeto dela. Mas aí tem um dia aí, 22 de novembro. Tem um antes aqui. Depois a gente vê. Mas aí, Érica, se não der tempo, a gente vai ter que sacrificar um desses dias, tá? Tá bom. Assim, o segundo seria mais para as crianças apresentarem, mas aí seria uma coisa bem rápida. Podia até entrar em um outro encontro, coisa de, sei lá, 15, 20 minutos, se fosse possível, porque eu acho que seria legal para eles. Muito legal. Lição do Fundamental 1.
Sim, são alunos de 4º e 5º ano. Tem 9 e 10 anos. Você é de qual campus mesmo? Eu esqueci. Do Tijuca 1. Aí eu consegui a bolsa para eles. São 3 meninos. Aí eles estão comigo como bolsistas durante 6 meses. Eu acho que essa coisa do aluno de educação básica virem aqui é muito legal, né? Enfim, mas tá aí, programado. Beleza, pessoal? Sobre essa programação, alguém tem mais algo a dizer? Curtiram? Vou passar o programa de novo aqui para a galera ver. Tá. Mas sobre a ideia da programação. Tem a Achei ideia, legal. aí tem a proposta de, se a gente retornar dia 9, já com a discussão ali. Quer dizer, essa é a proposta, né? Alguém pode pedir para mudar, em vez de ser o Krenak, ser outra coisa, tá? Mas esse é difícil, é o primeiro dia, né? Então esse aí... Ou começar com outra coisa, deixar o cabelo. E outra coisa importante, eu acho que a gente tem que escolher, que eu até botei ali, condução. Eu acho que depois a gente tem que escolher uma pessoa para conduzir cada dia desses, que não seja eu, tá? Que é aquilo, a ideia é que eu não fique tudo centralizado em mim, beleza? Você ainda podia prestar o livro. Eu até conduzo esse dia. Tá. Então pronto. Não, tem inclusive 2 Estou na minha livros. condição aqui. Tá, Eu acho que fala. não ia sugerir para a gente tentar fazer isso agora. Não sei se tudo, por causa do tempo, mas pelo menos quem já souber a leitura que tem interesse em conduzir e falando. E aí preenchendo, tipo, 2 pessoas por dia, talvez. Concordo. Eu, por exemplo, eu me ofereço aqui, mas eu já falei para o Vitor que eu tenho uma condição especial. Ele vai ter que me emprestar o livro para eu ler. Não, tranquilo. Posso botar meu nome aqui, Vitor? Pode. E também eu acho que ver quais serão os capítulos de cada leitura, porque são... Não, depois eu vou botar direitinho, tá, Miriam? É porque não deu tempo. Tranquilo. Vou botar. Inclusive, pode ser mais de um. Eu já me ofereci, mas verdade, pode ser mais de uma pessoa conduzindo, tá? Na verdade, esse Ailton Krenak aí, eu acho que pode ser o livro todo. Porque você lê em uma tarde esse livro. Você lê um livro, mas os outros livros... Mas você lê uma tarde, como eu não tenho tarde livre, eu não li ainda. Os outros dele, todos que eu li todos em um. Eu acho que deve ser assim também. Aí depois eu vou colocar para algum dos outros. Tá. Que podem escrever. Sim. São autores que são Tá. Beleza, deixa eu mostrar outra coisa, que aí a gente já volta a isso. Tá? Bota. Mostrar o. Camila, eu quero fazer outra proposta aqui, depois a gente volta para isso aí, para escolher. Tá? Que é isso aqui? Porque a gente também tinha falado. Esse negócio aqui de tarefa aqui? Aquele. Sim. Eu vou abrir o PDF também. Isso, o PDF. Porque a gente falou no começo desse semestre sobre coisas que a gente precisa fazer no grupo, em termos de tarefas mesmo, organizacionais. Então, eu estou propondo que a gente crie grupos de pessoas para ajudarem nessas tarefas. De novo, para não ficar tudo centralizado em mim, porque eu não dou conta. Então, isso a gente tinha falado disso um pouco, mas depois a gente não voltou nisso, ficou meio ano passando, tá? Beleza? Inclusive, eu já até escolhi voluntários para essas tarefas. Alguns. Está aberto o Excel? Que ótimo, hein? Não, o Excel está aberto, mas eu só estou. O Excel não, foi mal. O PDF. Porque ele assumiu ali, tinha assumido. Vai. Isso aí. E já fiz, inclusive, um Google Forms, as pessoas se inscreverem. Que esse é um print do Google Forms, tá? Que eu vou botar lá no grupo. Desce aí, que é para outra página, onde tem as tarefas. Certo? Não desce, aí é só... Isso aí, ó. Então, eu pensei nessas 3 tarefas, que acho que seria bacana a gente fazer. Um é monitoramento de eventos e publicações com submissão aberta.
Então, é ficar um grupinho responsável por ficar atento aos eventos interessantes para a gente mandar. O Agnaldo sempre reclama, com razão, eu concordo inteiramente com ele, que os alunos do PEMAT têm pouca participação em eventos. Eu concordo e acho um pouco culpa nossa dos orientadores, que devíamos fazer mais esse trabalho. Mas aí é isso, eu preciso de ajuda, porque eu não estou dando conta. Então, é ficar monitorando eventos que vale a pena a gente participar e publicações de periódico, tipo dossiê de um periódico temático que vale a pena a gente publicar, beleza? Então, esse grupinho ficaria responsável por ficar ligado nisso e mandar para o resto do grupo, tá? E aí o voluntário para isso é o Washington. E eu acho, assim, outra coisa que eu ia propor é que seja obrigatório para os alunos de mestrado e doutorado participar de algum grupo desse, alguma tarefa. Aí os outros participantes do Laprano, que não são alunos, como o Fábio, que não é aluno de mestrado nem doutorado, aí pode, evidentemente, se quiser, mas eu acho que a gente deve, assim, até, assim, primeiro porque eu não estou dando conta mesmo, tá? Como eu disse, eu estou numa fase particularmente conturbada. E depois que eu acho que tem uma coisa de dividir as responsabilidades também por essas questões que são organizacionais, beleza? Acho que isso também faz parte. Então é isso. O que vocês acham? Especialmente dessa proposta. De todo aluno de mestrado, menos que estão na reta final, tá? Quem já está perto de defender, eu acho que não precisa. Não, mas você menos do ódio. Menos do ódio. Você nem participou ainda, não está perto. Não, mas a definição é na condição Depois da qualificação. É uma condição necessária, que senão se sente. Tá. O que vocês acham dessa proposta, pessoal? Podem Ok. Podem falar mesmo, assim, criticamente, se vocês acham uma boa. Porque tudo isso faz parte um pouco desse esforço para o grupo fluir sem depender tanto de mim. Não é que eu não queira, mas por um lado eu não estou conseguindo e por outro lado eu realmente não acho isso saudável mesmo. Entendeu? Beleza? Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Eu sou sempre a favor. A minha ideia. Bom, e aí continuando. Depois eu vou botar isso lá no esse Google Baixa aqui? Baixa mais? Não, é só isso mesmo. É só isso aí mesmo. Eu pensei nessas 3 tarefas. A outra é a organização das redes sociais, que aí é voluntária, obviamente, a Tamires, né, que é uma pessoa midiática, certo? Então, para publicar coisas no Instagram, por exemplo, quando alguém publica um artigo, para botar lá no Instagram, enfim. E até, por enquanto, a gente só tem no grupo rede social, Instagram e YouTube, tá? A gente pensar se vale a pena, porque aí não é da minha, eu não tenho idade para isso, né? Pensar em outras redes sociais. Enfim, mas eu estou super aberto. Beleza? E a outra é a organização do acervo do grupo, né? Que tem lá tem um Google Drive, né? Tem uma nuvem do Laprano que está linkada no Google Classroom, né? Só com uma questão de organização. Tem trabalhos publicados, link para palestras e tal, só que está muito desatualizado. Então, há alguém para ajudar a cuidar disso também. Eu pensei nessas 3 tarefas, beleza? Então, a ideia, repetindo, é que todo aluno de mestrado e doutorado se inscreva em pelo menos uma dessas, e quem não é aluno de mestrado e doutorado também pode, se quiser, obviamente. O que vocês acham? Acho que dá o sentido que é isso mesmo. Dá um sentido de responsabilidade. Beleza? Todo mundo calado quer dizer o quê? Assim, quem concorda, mantenha-se como está. Não, Vitor, só uma coisa que eu tava pensando agora, tipo, não sei como, mas
a gente tentar articular alguma forma de ter mais parcerias de escrita e também, tipo, motivação para essa parte. Porque a gente lê, discute e tal, mas até essa questão, tem uns eventos, mas para as pessoas conseguirem se juntar mesmo para escrever e participar dos eventos, ou para escrever artigo, ou para escrever, não só com um orientador, não só com pessoas que são amigas. Tipo, eu e o Washington, a gente faz muita coisa junto. Mas, por exemplo, tem alguém que também tem uma área afim, em comum, interesse em comum, que poderia se juntar para fazer esse momento, né? Então, assim, não sei de que forma, não consegui pensar em nada, mas estou falando essa ideia para a gente tentar, se alguém tiver uma ideia para como fazer isso, que aí eu acho que seria legal também, assim. Não sei se naqueles temas de leitura ter alguma coisa sobre metodologia também, ou, não sei, uma reunião que seja hoje, todo mundo vai sentar e escrever pelo menos uma ideia de um artigo. Não sei, essas coisas assim para poder forçar mesmo a gente escrever, porque escrita também é disciplina, né? Vai ser de ter parcerias entre as pessoas do grupo ou parcerias nossas com pessoas de fora? Não, a gente do grupo, do Tá. Laprame. Então, Para potencializar o grupo, né? beleza. Então, a princípio, eu estou pensando assim, quando estou pensando alto, tá, Tamires, a partir da sua fala. Quando tiver esse grupo aí de monitoramento de eventos, de publicações, quando indicar alguma coisa, a gente reserva um tempinho nas reuniões para pensar o que e quem poderia submeter para aquilo. O que você acha? Porque vai estar atrelado ao monitoramento. Sim, acho bom. Mas essa parte que eu falei de metodologia, porque às vezes também a pessoa não se sente segura para escrever, porque não tem muito conhecimento de outras formas de metodologia, ou, enfim, outras formas de escrita, para pensar algumas ideias a mais, assim, para escrever mesmo. Não só pensar no tema, entendeu? Entendi. Ou algo que vai ajudar a analisar, ou, não sei, fiquei pensando em algo nesse sentido. Tá. Beleza, vamos pensar. Eu acho que a gente tinha que revisitar para que os eixos da cultura. Fábio, não deu para entender o que você falou. Deu uma travada aqui, pelo menos. Então, porque, assim, o Laprame tem uma estrutura Na verdade, acho que a gente tem que rever esse grupo. Isso, então. Revisitar para ressignificar, também mudar. O Laprame, ele foi criado, né, inclusive no CNPq, tem uma estrutura lá, com seus eixos. Esses eixos precisam ser revisitados, porque também já podem ter mudado, inclusive, já podemos estar desviando do eixo, de alguns eixos, e eles continuam lá. E, de repente, seria bom ou dar ressignificação aos eixos do Laprame, ou mudar mesmo. Eu tenho uma opinião polêmica que é devendo vir esses novos Washington. Chegar um pouquinho mais perto, não dá para entender. polêmica de trabalho que tá. Eu acho, pedindo para você falar mais alto aqui. Eu falei que eu acho que o Laprame deveria produzir um livro para publicizar essas novas tendências de pesquisa que a gente tem seguido, de questões raciais, de currículo. Não é? Sim. Sim. Então, talvez a gente pudesse deixar isso para discutir mais. Não, ano que vem não, mas mais pro meio. Sim. Porque aí a gente já vai ter lido alguma dessas coisas aí, já vai ter repensado. E aí a gente. E aí poderia ajudar as pessoas a escrever suas coisas. Seria fácil. Uhum. A Miri falou que adorou a ideia. Tem mais, adorou a ideia. A gente pode, ao longo, assim, vamos dizer, do primeiro mês, pelo menos, agosto, a gente ir pensando em coisas que Vai ser o jeito que os capítulos têm para esse livro. pode pensar no índice As pessoas, só tem que ver como que teria a publicação, né? A questão do livro. A gente já tem quem vai organizar, né? Claro.
E um dos organizadores, o Washington. Isso aí eu acho que o voluntário da impressão organização do acervo é o IPO. Eu ia falar isso agora. Aqui, Bem na hora que ele saiu daqui. ele está quieto que não está ali. Eu estou esperando o livro dele. Lá no Então, mas a gente pode ter isso, essa coisa do livro é importante, assim, para dar visibilidade ao grupo e para dar consistência. Então, o Ivo já concordou, né? Já, acabei de falar, que você é o voluntário nato para ficar naquilo ali, a organização da feira. Você vê para isso. Aliás, foi assim mesmo. Vitor, Foi. nessa parte da organização do acervo, além de texto publicado, trabalho de conclusão defendido, não podia ter um pedaço que a gente fosse alimentando com material que a gente quisesse ler ou discutir depois? Pode, assim, mas eu acho que aí é outro lugar, tá? Porque acervo, o que eu penso Isso aí é produção da gente, né? produção da gente, exatamente. Tá. Será que faz sentido ter mais um negócio desse tipo que eu falei? Sim, faz, mas aí eu acho que é uma biblioteca do grupo, né, digamos, né, assim, que aí, isso aí que eu penso são coisas de nossa autoria. Sim. Inclusive, tem lá alguns materiais didáticos que eu botei lista de exercício, disciplina. Tá. Mas eu acho que isso. Eu acho que isso que a Maria Helena falou é uma coisa da gente ter. Porque aí não era só um repositório assim, sem organização, a gente podia botar por eixos temáticos mesmo, do que a gente trabalha, porque aí, às vezes a pessoa tá vendo uma outra coisa e vê e fala, pô, isso podia ir para o Laprame, para a gente ler lá. Uhum. E aí complementa de repente, alguma pesquisa que a gente esteja fazendo, né? Então, acho que, de repente, é outro eixo aí, que é a organização da biblioteca. Outra tarefa aí. O que vocês acham? É interessante esse terceiro aí. Parece que o Ronald está ali ao lado. Sacanagem. Tem materiais didáticos também. A gente pode contribuir com materiais didáticos que a gente produz durante a classe. Sim, com certeza. Então, isso é uma coisa que eu já falei. Aquele acervo ali acaba tendo muita coisas das quais eu sou coautor, mas tem coisas que são publicadas no grupo que eu não sou coautor. E tem muito pouco disso aí, entendeu? E necessariamente a pessoa está publicada, pode ser uma prática que você realiza. Pode ser materiais didáticos, tem palestra, assim. Então, materiais didáticos de educação básica eu acho super importante. Eu botei algumas exercícios minhas, assim, de análise e tal. Isso. Pronto. Então, podemos voltar para... Podemos voltar para os voluntários. Alguma observação mais sobre isso aí? Isso que a Maria Helena falou, eu anotei aí para acrescentar um quarto item nessas tarefas aí, tá? Aqui. Aí volta lá para o... Acima? Não, para o Excel. Tá. Para botar os voluntários para conduzir os dias. Não, tá. Não tá, ó. Ali, o ícone do Excel. Ah, tá. Ele não está Tá minimizado. Não aparece. Não, porque o Google Meet, se estiver minimizado, ele não enxerga. Entendeu? Eu percebi isso. E aí? Tá ali, a descrição de condição ali. Eu já sou o 01. Tá. O presidente. Que dia é o das narrativas? De repente eu posso ajudar. É mais para baixo. Quer dizer, aí, ó. 20 de setembro. Escreve aí, Maria Helena Bacá. Tá. Mas ali com a Eliane. Então, a margem no que eu escrevi. Mais de uma. Eu queria no dia de Beatriz Nascimento. Tá. Oi? O que? Oi, Maria Helena Bacá.
Então, sou Maria. Ó, agora desce lá. Esses dias aí, Bruno, Lélia Gonçalves e Beatriz, não pode trocar os discos. Eu tentei intercalar. Quem falou? Foi Tamires que falou aqui? Foi. Ninguém está se voluntariando, né? E o Nego? Nego Bispo. Sei. E Zé, ele é muito dado. Tá, Quem? bota aí. A Gisele. Ótimo. Sim, posso ficar com a Lélia Gonzalez. E eu Ah, posso dividir também com a Tamires, a Beatriz Nascimento também, que me interessa também, se ela quiser, posso ficar com Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento também. tá. E pode me colocar no Leda Maria Martins, no final. Acho que é Leda Maria Martins, né? Tá. Mas tá amigo dele. Ih, caramba. Não, aí não. É Beatriz Nascimento de velho. É. Ah, aqui, ó. Ah, Beatriz junto com a Tamires, né? Nascimento de velho. Deixa eu ver 2 vezes. É. Leda Maria. Leda Maria Martins é Washington e Tamires. Agora teste de carteira. Washington. Ah, não, peraí. Washington. Não, eu já falei para ele, cara, me amarro na soma, teu nome é o Angelino. Washington Reis, velho. Meu ex não, meu patrão. E ele não, ele manda não. Ele manda. Até preso ele vai. Vai, continua mandando. Alguém mais aqui? Quem faltou aqui? Maria Helena, posso dividir com você o de narrativa? Sim, é Marcelo? Isso. Sim, querido, Boa pode. tarde. Então, estamos juntos. Depois eu te mando uma mensagem, te mando um e-mail, nós conversamos. Beleza. Para poder ir me organizando bem antes. Já tem o texto aí, porque eu estou no celular, então não consigo ler tudo. Eu já li 2, mas eu li uns voltados para. Mais de 2 até, mas eu li mais voltado porque eu estou trabalhando, né? De autobiografia. Eu queria ler mais geral. Eu estou lendo alguns, a gente podemos trocar umas figurinhas. Eu te mando. Ótimo. Eu vou ver no grupo o teu e-mail e eu mando para você. Tá, beleza, Marcelo, obrigada. Aí eu te mando os que Obrigado eu já li você. também. Tá joia. Obrigado você. Para a Eliane também, que ela também está nesse grupo aí. Pessoal, Lucídia de Lúcia, Ana Paula, Leonardo, se vocês quiserem outros temas aqui que não estão aqui, eu acho que é legal também, gente. Isso aqui foram sugeridos, de repente a gente coloca para pensar, pô. Então, gente, oi, boa noite. Estou dirigindo, por isso que eu não vou abrir. Eu estou nesse horário saindo do trabalho, então eu fico com medo de me comprometer e aí falhar. Poderia até também estar contigo, Fábio, no primeiro, mas assim, nesse primeiro momento, pelo menos na primeira meia hora, eu estou no trânsito. Ah, mas isso é tranquilo. Tranquilo, até porque hoje começou às 5, né, Linus? Mas normalmente é 5h30, pô. Exatamente. Não, pois é, então, eu pego nessa 1 hora. Então me coloca no primeiro contigo, se você quiser também. Tô brincando. Não, claro, pô. Fala sério. Com a Ailton. Beleza. Olha, falta Nego Bispo ali, hein? O livro é muito bom? Ou você vai separar capítulo? Não, esse eu nem abri, né? Já chegou lá, comprei, não sei, eu vou perguntar para o Diego. Acabou isso aí. Tá.
Então tá. Nesse momento, deixa do jeito que está, depois a gente vai. Depois a gente bota lá no. Aí o pessoal coloca o nome. Isso, exatamente. Eles vão colocando o nome desse arquivo mesmo. Dá para botar aí. Tá. Fazer isso. Então tá, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Essa tua ancestral do pai também. Essa coisa. Quando escanearem o livro do Nego Bicho, pode colocar com a gente, por favor. Entendi. Não entendemos, Erilson. Quando alguém escanear o livro do Nego Bicho, por favor, compartilhe. Claro. Tá. Então, beleza. Mais alguma coisa? Mariana, Lucília, Ana Paula. Quer fazer alguma. Maria? Eu pensei em ficar com a Lélia Gonçalves junto com a Gisele. Só que provavelmente eu vou fazer minha qualificação agora, né? Eu tô com medo de me comprometer. Eu acho que é bem pouco. Mas. Maléria Gonçalves é bem depois. É no último. Ah, então. É dia 1. Dá para dividir com a Gisele. A sua qualificação é quando? Desculpa. Então, deve ser no máximo de setembro, né? Porque é o máximo do prazo, eu acho que tem lá. Entendi. Então, é depois disso. É, vai ser. Então, sei lá. Dá sim. Então, bota aí, Mariana. E, caramba, o que eu apertei? O que eu apertei aqui depois eu vi? É aqui, né? Oi, gente. Deixa eu digitar essa porcaria. Ó, eu acho que depois deveria reforçar para cada pessoa se inscrever em um, para ficarem 2 pessoas em cada dia que da condução, e que todo mundo deve preencher, colocar o nome em algum lugar, igual o outro formulário. Então, cada pessoa, cada dia deve ter pelo menos 2, né? Alguns já tem mais. Bom, então beleza. É isso. A gente pode. Se ninguém tiver mais nada a declarar, espero que tenham curtido o planejamento. Acho que a gente pode ficar por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, beleza, se não dá para sempre, estamos casados e só semestre que vem. Então, dia 9 de agosto está marcado já. Nego Bicho, treinar. Beleza. Beleza? Então é isso. Curiosidade, alguém vem para a Amped? Pô, eu pretendo, mas eu ainda não fiz nada nesse sentido. Amped é quando mesmo? Novembro, né? Ele, Lúcio. Quando é, Ilho? Você lembra? Outubro. Outubro. Eu vou para Teresina em novembro. Ainda pode submeter, trabalho encomendado, né? Acho que está aberto ainda. Eu também vou para Teresina. Seu nome está aberto. Então, Teresina tem o Fórum Nacional de Formação de Professores. Eu vou para esse, eu vou em Teresina. Com certeza. Eu também, com certeza. Que é a primeira vez que o Fórum de Formação de Professores é no Nordeste. É o primeiro passo para o defender. Então, acho que é isso, pessoal. Bom, estou aqui em trabalho com você. Precisa mesmo. Eu já tenho bastante para minha foto, ficar muito. Só para saber, a gente colocou a gente também. Isso, modulação da qualidade. Bom, é isso mesmo. Depois, isso assim, que era aqui no Rio. Eu estou inscrito, mas eu não vou ver. Não vou sim, eu vou pensar. Choque. Mandei sim. Tá. Eu só tenho que ver o que eu mandei.
Eu perguntei Não, quem mas quer tá- ser contra. tá Você aberto. respondeu, eu não. Mas eu não Está aberto também sobre missão de trabalho. então, tá. Aí Tem que botar isso, a data do evento, a data do. Isso. Tá, beleza, pessoal. Mais alguma coisa? Eu vou conseguir, vai ser no web. Vai. Você não era. Então, valeu. Beleza? Tchau, gente. Bom recesso. Foi. Bom recesso. Vou te- Valeu. Tchau, gente. Beijos aí para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom recesso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço, saudades do pessoal. Também. A Dilma. Estou indo mandando isso aqui. Esse aí você sobe lá.